Oi, galera, sejam bem-vindos a mais um corte do canal. Já se inscreve, ative os sininhos e deixe o seu like. Vamos para mais um vídeo? Amanhã, Cruzeiro e Flamengo começam a duelar. O jogo em BH, a primeira vez que o Jardim vai visitar o Cruzeiro. Já jogaram no Campeonato Brasileiro, o Tite era o treinador, mas foi no Maracanã. Amanhã o Jardim volta a enfrentar o Cruzeiro no Mineirão, jogo de ida. Também equipes modificadas, mais o Cruzeiro, né? Trocou de técnico e é uma equipe bem modificada em relação ao que estava antes da parada. Pergunto, tem favorito, São Paulo Nunes, nesse confronto? Isso aí é aquela, joga a moeda pra cima e espera. Agora sim, vamos entrar naquilo Não que eu tem falei. favorito nesse confronto? Então, vamos entrar naquilo que eu falei lá no começo. O Cruzeiro tem a oportunidade, o Cruzeiro não pode deixar o jogo pro segundo jogo. Questão, não, foi 0x0, empatou. Óbvio que o Cruzeiro pode chegar no Maracanã, tem a possibilidade de uma vitória, mas é muito difícil. O Flamengo no Maracanã com o torcedor é muito difícil. O Cruzeiro tem um grande time, para mim o Cruzeiro tem um time que enfrenta o Flamengo de igual para igual, por isso que eu acho que é muito próximo um do outro, mas eu sempre vou colocar aqui em todos um favoritismo. Eu coloco esse favoritismo não nesse jogo, mas na passagem pro Flamengo, eu boto aí 55-45. O Flamengo teve a melhor campanha de toda a Libertadores e o Cruzeiro teve a terceira melhor campanha entre os segundos colocados, mas insisto, acho que isso aqui foi há tanto tempo, cara, que eu acho que pesa pouco nesse momento. Losetti. O Flamengo o Flamengo é um time super campeão dos últimos anos, super acostumado a momentos como esses, jogadores acostumados, mas do outro lado tem um treinador que ganhou a competição. Um time que vem crescendo, vem jogando cada vez melhor, ganhando possibilidades, ganhando opções, ganhando reforços. Eu vejo o Flamengo com mais possibilidades, mas assim, se o Cruzeiro passar, em nenhum momento se pode chamar de surpresa, de zebra, jamais. O Cruzeiro, tirando Flamengo e Palmeiras, é o time brasileiro mais forte nas competições, é aquele que tem mais capacidade de se estabelecer como a principal ameaça e, sendo essa principal ameaça, ganhar de um ou de outro. Belly, tem favorito pra você? Eu acho que um favoritismo leve pro Flamengo na passagem de fase. Estou com o Paulo Nunes, mas é um jogo, né? São dois jogos com muitos elementos, né? O reencontro do Leonardo Jardim com o Cruzeiro, o Gerson, que agora defende o Cruzeiro, reencontrando os companheiros de Flamengo, jogadores selecionáveis dos dois lados. Duelo muito duro, mas por conta, acho que do elenco que tem à disposição, eu vejo o Flamengo com leve favoritismo. Que jogou bem no fim de semana contra o Vitória, mas que também não vinha tendo boas apresentações depois da Copa do Mundo. E que vem jogando o Cruzeiro muito. Então, assim, eu espero um grande jogo nessa coisa. E ele teve... um jogo pra gente usufruir mesmo, curtir, pra ver. Ele teve 10 dias de descanso pro jogo do Vitória, né? O Flamengo. Isso. A gente vai ver agora nesse duelo, porque o Cruzeiro jogou de manhã contra o Mirassol, mas com time misto, né? Se gastou um pouco menos na rodada, vamos ver. Próximo confronto que a gente vai avaliar aqui, diretor. Não para esse confronto, que é muito difícil, mas difícil para os dois, né? Difícil para o Cruzeiro, difícil para o Flamengo. E os dois times com várias marcas, mas eu ia dizer duas, porque, por exemplo, no Cruzeiro você tem a marca do Matheus Pereira, que é um típico camisa 10, e do Caio Jorge. Assim como no Flamengo você tem a Arrascaeta e tem Pedro. Além de todos os outros. Vamos falar de Gerson, vamos falar de Jorginho, vamos falar Lino, né? Tá jogando bem. Muita gente, Samuel Lino. E aí, essas novidades no Cruzeiro. De repente o Wesley pode ser titular na quarta-feira. Sem dúvida. Por que não? Depender da condição Pode física, ser. Você sabe uma pena, né? o que eu lamento, né, é o Cruzeiro ter começado tão mal o campeonato, né? Foram 8 rodadas na zona de rebaixamento. Muito mal, porque hoje não dá pra falar em título, o Cruzeiro tá 15 pontos atrás do Palmeiras, e isso a gente sabe no Campeonato Brasileiro, é muita coisa, ficou inviável. Mas com o desempenho que o Cruzeiro tem, né, de um tempo pra cá, esse time eu tenho muita crença de que ele poderia estar disputando o título com Palmeiras e Flamengo cabeça a cabeça ali, não fosse o péssimo início de temporada. A gente tem inclusive aí uma ilustração para mostrar para vocês aí de casa, comparando o Cruzeiro e Flamengo, o desempenho das duas equipes nesse período pós-Copa do Mundo. Olha só, o Cruzeiro jogou mais porque ainda está na Copa do Brasil, né? O Flamengo já foi eliminado pro Vitória. Tá aí, ó. O Cruzeiro jogou 6 vezes. Venceu o Mirassol 3x1 nessa última rodada. Antes, 2x0 na Chapecoense. Empate em 0x0 no jogo da ida da Copa do Brasil lá em Chapecó. Venceu o Coritiba no Couto Pereira 1x0. Perdeu para o Botafogo no Mineirão 1x0.
e venceu o Internacional no Beira-Rio por 2-1. Então são 4 vitórias, 1 empate e 1 derrota. O Flamengo fez só 4 jogos, né? Tá conseguindo descansar o time aí durante a semana. 2-0 sobre o Vitória, 2 empates, um contra o Internacional, 1-1 no Beira-Rio, depois contra o São Paulo no Maracanã e a vitória por 4-0 sobre a Chapecoense. Tem alguém que está melhor nesse momento, em termos de desempenho, Ramon? Olha, pós-Copa do Mundo, eu estou olhando aqui a classificação do brasileiro, né? O Cruzeiro do segundo turno. O Cruzeiro, quinto, né? Agora não, eu estou olhando o do retorno, né? Desse pós-Copa do retorno. Tá. O retorno do Cruzeiro tem 67% de aproveitamento, o Flamengo 56%. A gente vai mostrar já, inclusive, essa tabela do então retorno. não vou nem falar, então já estou aqui me antecipando. O Flamengo jogou muita bola ontem, mas vinha de 2 empates em que tinha jogado mal contra o São Paulo e contra o Internacional. Só que ontem foi avassalador. Primeiro tempo, principalmente. Jogou muito tranquilo. Vocês falaram do Samuel Lino com toda a razão, mas Samuel Lino, Arrascaeta, Carrascal, uma movimentação, Varela chegando de um lado, Ayrton Lucas do outro, todo mundo jogando muita bola e sem deixar o Vitória respirar, né? Muita pressão e criando muitas oportunidades de gol. Tudo que o Flamengo estava devendo. Os 2 jogos, contra o São Paulo e contra o Internacional, principalmente contra o Internacional, ali um primeiro tempo muito ruim, né? Mas o Inter, ele tem conseguido os objetivos dele e ele acaba, pelo jeito de jogar, ele transforma o jogo num jogo que não é muito agradável de se ver, né? Porque é um jogo muito brigado, ele tem se defendido muito bem, conseguido impedir o adversário de jogar, foi assim com o Flamengo e foi com o Palmeiras. Também nessa rodada. E com o Corinthians, é verdade. Então ele tem conseguido bloquear muito, claro. Mas ele tem conseguido bloquear bem. O Pesolano tem feito um trabalho, porque eu acho que o time do Inter não é um time bom. Não é um bom time, assim, em termos de peças, né? Mas ele tem conseguido, eu penso, pelo menos, extrair mais do que pode. Concordo. Ou do que eu imaginava que poderia fazer esse Internacional no Campeonato Brasileiro e na temporada. Não, é isso, concordo. A sua pergunta, quem chega no momento melhor, eu acho que é difícil, porque os 2 chegam num momento bom, mas eu posso tentar responder assim. Pensando nesse elenco do Cruzeiro, nesse time do Cruzeiro atual e nesse time do Flamengo, quem já jogou mais bola? Não estou falando agora, o Flamengo. Para mim é o Flamengo, não sei se vocês concordam. No ano, na temporada, né? É isso, é que o Cruzeiro, como eu falei, foram 8 rodadas na zona de rebaixamento. Então, assim, veio o Arthur Jorge. Né? Até arrancar, até iniciar, demora um certo tempo. Pensando na temporada, o Flamengo jogou mais bola. Praticamente o mesmo time do ano passado. O Flamengo tem a melhor campanha da fase de grupos, né? 5 vitórias e 1 empate. 18 pontos, ele conseguiu 16. Então, assim, é um ponto a se falar, a se pontuar pensando em Libertadores. Só que, cara, é um clássico brasileiro. É difícil. Pra mim não tem favoritismo. São 2 times muito sinceramente, eu não sou de ficar no muro, não. Quando tem favorito, eu digo que é favorito. E esse realmente é o jogo que pra mim não tem favorito. São 2 times que são bons, bem treinados, bem coordenados. 2 ótimos que treinadores. Podem decidir a qualquer momento, independentemente da situação do jogo. Então, assim, cara, eu espero, tomara que eu não queime a língua, que seja um jogo assim, o jogo do ano, um confronto do ano. 2 grandes jogos. Exatamente. E tem a impressão de que vai ser, viu? Se algum time, por exemplo, passar com muita facilidade. Eu imaginando um confronto. Acho que não vai acontecer. Os momentos no Maracanã ainda vai estar. Também acho, vai estar vivo. Também acho. O jogo vai estar vivo até o fim. Eu imagino que vai ser isso. O Ramon citou aqui a classificação